Bom dia, vamos a começar com nossa aula de teoria de controle ótimo. Vamos fazer uma pequena introdução ao cálculo variacional. Eu sou o professor Magno, sou daqui da UFBC, sou credencial na engenharia da IR, também credencial no programa de pós-graduação de engenharia mecânica e coordenador do grupo de pesquisa de veículos robóticos subaquáticos. O sumário desta nossa primeira aula: vamos a conter estes quatro tópicos: cálculo variacional, introdução ao cálculo variacional, o que é um conceito do funcional e sua variação, ou a equação de Euler, alguns casos particulares de simples integração da equação de Euler. Okay? Agradecimento ao professor Manati, quem gentilmente disponibilizou as suas notas de aula. Okay? Vamos ao cálculo variacional. As origens, certo? Lá por 1696, Johann Bernoulli apresentou aos leitores da Ata Eruditum o seguinte problema: seja A e B dois pontos em um plano vertical, encontre a curva na qual uma partícula m sujeita somente à ação da gravidade, descreve a trajetória mais rápida entre os pontos A e B. Certo? A curva que resolve este problema recebeu o nome de braquistócrona, do grego braquisto, que seria mínimo, e cronos, que seria tempo. Okay? Agora, os seguintes matemáticos apresentaram soluções originais para este desafio do Bernoulli, certo? Entre os quais temos o Isaac Newton, Jacob Bernoulli, Gottfried Leibniz, de Schunhaus e Guilherme de L'Hopital. Okay? Então, são os 5 matemáticos apresentaram uma solução para esse problema. Okay? Alguns anos após a publicação do problema da braquistócrona, o mesmo foi resolvido pelo grande matemático suíço Leonhard Euler, certo? Que foi aluno de Johann Bernoulli. Além disso, o método apresentado por Euler, além de ser totalmente original, permite resolver outros problemas de natureza correlata, sendo então uma pedra fundamental no desenvolvimento do cálculo variacional. Agora vamos entrar no conceito do que é uma funcional e sua variação. Conceito de funcional. Temos, se para cada valor de uma variável x correspondente um determinado valor da variável y, então x e y chamam-se função e argumento respectivamente. Tá? Então y é a variável dependente e x é minha variável independente. A função é designada como y igual a y de x, onde os valores de x e y são números numéricos. Em muitos casos, o estudo de fenômenos ou processos reais levam às dependências mais complexas. Por exemplo, temos esse primeiro exemplo, que seria sobre o comprimento de um arco em uma curva plana. Então, a gente vamos estudar esse comprimento, certo? De nessa curva. Okay? A gente vamos passar para uma outra
interface. Para podermos resolver de onde surge esse problema determinar esse comprimento de arco em uma curva qualquer. Okay? Então a gente tem, vamos ver, por exemplo, certo? Vamos a ter uma curva qualquer. Okay? Certo? Não, eixo horizontal a variável x, o eixo vertical a variável y. Okay? Então eu quero medir ou determinar o comprimento de uma curva, certo? De A a B. Aqui eu vou ter e esta função vai ser f de x. Então aqui eu vou ter f de A e aqui f de B. Então eu quero medir esse comprimento entre A e B. Certo? Então a gente vamos a começar considerando funções de primeiro grau e aplicando um teorema, certo? Vamos a supor que a gente tenha uma reta. A gente vamos ter aqui duas componentes, e neste caso aqui A, aqui B, X, Y, meus respectivos valores. Vamos a denominar aqui delta de X, delta de Y, e o comprimento vou determinar ele, certo? Então aqui é f de A, e aqui é f de B. Perdão. Então, aplicando esse teorema de uma função linear, de uma função de primeira ordem é uma reta, tá? Então L é igual a raiz quadrada de delta de x ao quadrado mais delta de y ao quadrado. Okay? Essa vai ser nossa primeira equação. Okay? Então, agora, se consideramos que minha função f de y igual a f de x, certo? E ela é contínua, nesse intervalo AB, A, B, certo? É diferenciável nesse intervalo também de derivável, certo? Diferenciável derivável nesse intervalo aberto, certo? Que lá já vimos. Okay? Essa é a minha curva. Aqui simplesmente vou repetir o gráfico. Essa é a minha curva. Okay? Aqui está meu ponto A. Aqui está meu ponto B.
y, ¿cierto? Y de este punto a este punto B, ¿cierto? Este intervalo voy a denominar L, ¿cierto? Que sería el comprimento que yo quiero determinar, ¿cierto? O sea, el punto A é o par coordenado A, vírgula, F de A. E o ponto B vai ser igual a B, vírgula, F de B. Certo? Então, é possível subdividir esse intervalo em intervalos infinitesimais, certo? Ou seja, vamos ter A igual a, por exemplo, x sub 0, que é menor que x sub 1, menor que x sub 2, e assim sucessivamente até menor que x sub n igual a b. Então, podemos ter infinidade, infinitos subintervalos, certo? E fazemos que esses intervalos, esse número de intervalos tenda a infinito, certo? Certo? Ok? Então, com esses subintervalos, cada vez si n va aumentando, tendendo a infinito, entonces aquí vamos a tener infinitos subintervalos. ¿Sí? Y o comprimento de esos segmentos o subintervalos, ou seja, vou fazer um gráfico um pouquinho maior. Até aqui, onde temos essa curva, aqui vai ser A, e aqui vai ser B, por exemplo. E aqui temos aqui x, k menos 1, e aqui temos x, k, certo? Então aqui a gente vai ter um delta de x, k, e um delta de y, k. E a hipotenusa desse triângulo retângulo vai estar muito próxima ao comprimento da corda nesse subintervalo, certo? Ou seja, se a gente somamos infinitesimalmente todos esses subintervalos, o comprimento, certo, desses subintervalos, a gente vai obter o comprimento de essa minha curva nessa curva, certo? Ou a soma do comprimento dessa curva nessa função. Então temos vamos a definir o delta de x de k é igual a x de k menos x de k menos 1, e delta de y de k va a ser y de k menos y de k menos 1, certo? E isto para k igual a 1, 2, n.
Portanto, assim vamos a ter um conjunto de triângulos retângulos. Tá? E o problema se resume a encontrarmos os comprimentos infinitesimais das suas hipotenusas de tamanho L de K. Ou seja, este es delta de x de K, este es delta de y de K y este es L de K. Certo? Então, L de K vai ser igual então a raiz quadrada de delta dx de K al cuadrado más delta de y de K al cuadrado. Okay? Então, se a gente fatoramos o delta de x dentro desse da raiz quadrada, vamos ter a seguinte expressão. Vamos ter delta xk ao quadrado mais delta. Ou fatoramos ou simplesmente multiplicamos por 1. Tá? Ao quadrado vezes delta de x de k ao quadrado e tudo isso raiz quadrada. Certo? Então vamos obter a seguinte expressão. L de k igual a 1 mais delta de y de k sobre delta de x de k, isto ao quadrado, raiz quadrada, delta de x de k. Essa vai ser a nossa equação 2. Como já tínhamos feito, realizado, f de k, o y, é contínua nesse intervalo fechado AB, é derivável nesse intervalo aberto AB. Então, f é derivável dentro de cada um desses intervalos infinitesimais, certo? Então, f é derivável em x de k menos 1, x de k. Ok. Agora, utilizando o teorema do valor médio. Tá? Aqui o teorema do valor médio. Vamos ter que o epsilon de k pertence a esse intervalo aberto, então menos 1, x de k, tal que essa relação, essa entre y de k, delta de y de k, vai ser igual a derivada de f nesse avaliar nesse ponto. Certo? Ok? Então assim vamos chegando a como é determinado esse comprimento comprimento desse segmento dessa curva, desse segmento de curva. Bom, vamos ver então, já temos uma expressão, certo?
para o comprimento infinitesimal, okay, do LDK. Expressão matemática para isso. Agora, para calcular o comprimento L maiúsculo, então eu preciso de fazer simplesmente o somatório desde K igual a 1 ATN de L de K. O que vai ser igual a somatório desde K igual a 1 ATN de raiz quadrada de 1 mais deixa eu ver um momentinho aqui. A gente viu, chegamos até a expressão 3. Beleza. Então, deixa eu recomeçar esta parte. Vamos a... Eu vou apagar tudo isto. Vamos a simplesmente pular uma parte sobre como determinamos esse comprimento do segmento infinitesimal. Okay. Beleza. Então, vamos novamente. Então, vamos a substituir a equação 3 em 2, certo? Ok. E vamos obter o L de K igual a raiz quadrada de 1 más F1 de epsilon de K al quadrado, certo? Deixa eu refazer essa parte. Isto al quadrado, raiz quadrada, vezes o delta de x de K. Okay? Sendo então L sub K o comprimento de um segmento infinitesimal, certo? Da curva. Então, para determinar o comprimento total L, então agora sim, isto vai ser o somatório desde K igual a 1 até L de K, que vai ser igual a um somatório de K igual a 1 até N raiz quadrada 1 mais F' epsilon de K al quadrado vezes delta de K, certo? E quando N tende a infinito, ou seja, temos infinitos subsegmentos, certo? Temos que L de K vai tender a zero, certo? Vai ser bem pequenininho. Portanto, o comprimento desse segmento vai ser de curva igual ao limite do máximo, certo? Quando delta de x de k tende a zero
certo? Do somatório desde k igual a 1 até n, raiz quadrada u mais f' al cuadrado certo? Vezes delta dx de k, ok? Então, com isso, como esse limite é o integral, então ele vai ser igual a integral de a b da raiz quadrada de 1 mais f' dx al cuadrado vezes dx, certo? Esta é nossa equação 5. Nesse caso, f' de x tem que ser contínua okay? Para que a integral dada na equação 5 exista. Certo? Caso contrário, não vamos poder determinar. Okay? Por exemplo, bom, um exemplo. Seja minha função, seja essa função f de x igual a x 3 elevado a 3 sobre 2. Então nos pedem determinar o comprimento da curva no intervalo comprimento da curva no intervalo de 1 a 4, certo? Okay. Então a gente temos que ou seja, tenho uma curva, essa é minha curva, aqui 1, aqui 4, x, y, vou pedir outra. Aqui 1,
4, 8, y, x, certo? Então, para determinar esse comprimento deste segmento, tá? De 1 a 4 nessa curva, sabemos que f de x é igual a x elevado a 3 meio. Tá? E que sua derivada em relação a x, f' é igual a 3 sobre 2, certo? X a 1 sobre 2. Certo? Então, se aplicamos a equação 5, certo? Para determinar esse comprimento, por esse segmento, temos que L é igual a integral de 1 a 4, raiz quadrada de 1 mais 3 sobre 2 x meio ao quadrado dx, o que vai ser igual a raiz quadrada de 1 a 4 de 1 mais 9 sobre 4x dx. Certo? Agora temos que determinar essa integral para poder determinar, substituir os valores de condição inicial e final e ver qual é o comprimento desse segmento. Ok? Para integrar, por exemplo, eu vou fazer a seguinte mudança de variáveis: u é igual a 9 sobre 4x mais 1. Então daqui eu tenho que d de u é igual a 9 sobre 4 d de x. Certo? Então d de x é igual a 4 sobre 9 d de u. E calculando os novos limites da integral, tá? Temos que, quando x é igual a 1, então u é igual a 9 sobre 4 vezes 1 mais 1 é igual a 13 sobre 4. E quando x é igual a 4, então u é 9 dividido por 4 vezes 4 mais 1. Isto é igual a 10. Certo? Agora, assim temos que L vai ser igual a 4 sobre 9 integral de 10 sobre 4 até 10 raiz quadrada de u de 1. Certo? A integral dessa raiz quadrada é igual a 2 sobre 3 u 3 sobre 2 mais c. Okay? Assim, portanto, temos finalmente L é igual a 4 sobre 9, 2 sobre 3, u 3 sobre 2, certo? Avaliamos em limite inicial ou inferior limite superior, o que resulta no seguinte:
4/9, 2 vezes 3 meios sobre 3 menos 2 sobre 3, 13 sobre 4, 3 meios. E isso aproximadamente igual a 7,6337, certo? Então, este é o como esse funcional pode ser determinado, como essa integral, certo? Deste elemento, deste exemplo 1, de onde deriva esta função de comprimento L do arco de uma curva plana entre dois pontos, certo? Determinada dessa maneira. Okay? Onde esta é a minha equação da curva, é dada por esta equação, então a gente vê que dependendo da curva, no nosso caso era uma x elevado a 1,3,5, perdão. Dependendo da curva, vamos ter diferentes valores de comprimento. Okay? O valor de L depende da escolha da curva, ou seja, dessa função y igual a y de x. Neste caso, a curva corresponde a um número L. As curvas diferentes correspondem a números diferentes de valor de comprimento. O exemplo 2. O exemplo 2 também tem a ver com esse funcional que depende do caminho da curva, certo? Óbvio que a quantidade de combustível consumido por um caminhão durante a viagem de uma cidade a outra depende do caminho escolhido, certo? Aos diferentes caminhos correspondem diferentes quantidades de combustível consumido, certo? Estes dois exemplos foram retirados do livro do Elgost e do livro do Rafikov e Araújo. Okay? Agora, vamos a considerar um conjunto de curvas ou funções. Se para cada curva ou função é feita a correspondência a um determinado valor da magnitude variável v, ou j, então esta variável chama-se funcional v. E a curva ou a função y se chama argumento do funcional. Okay? E o espaço onde o funcional está definido se chama campo de definição do funcional. O cálculo variacional estuda os métodos que permitem encontrar os valores máximos e mínimos dos funcionais. Os problemas em que se exige encontrar um máximo ou mínimo de um funcional chamam-se problemas variacionais. Os métodos de resolução desses problemas variacionais são semelhantes aos métodos de análise dos máximos e mínimos de funções. Certo? Ou seja, existe uma semelhança com a derivada. Isto é possível comparar esses dois conceitos para podermos entender o cálculo, o conceito de variação, cálculo variacional. Okay? Então, aqui a gente podemos de repente fazer alguns exemplos nas quais vamos a definir alguns funcionais.
para alguns casos, alguns exemplos de repente desses exemplos de funcionais. Okay? Aí vamos ver algum exemplinho bem básico de um funcional, depois a gente entra no definições, a parte teórica. Ok? Por exemplo, outro exemplo. Seja M igual a C, segmento contínuo, 0, 1, intervalo. O conjunto de todas as funções contínuas, o conjunto de todas as funções contínuas y de x, certo? Definidas no segmento 01. E seja o funcional, neste caso j de y de x, de uma função integral de 0 a 1 de y de x. Okay. A gente observa que j de y de x é um funcional. Este j de y de x é um funcional de y de x. Okay. A toda função y de x que pertence a esse intervalo, certo? Simplesmente estou definindo esse intervalo, no qual lhe corresponde então um determinado valor determinado j de y de x, certo? Por exemplo, se y de x é igual a 1, então temos que j em 1
igual a integral de 1 desde 0 a 1 de 1 desde x. E isso igual a 1. Agora, se y de x é igual a e elevado a x, então j de e de x igual a integral de 0 a 1 de e de x desde x é igual a e menos 1. E agora, se y de x é igual a cosseno de πx, então a integral de esse y de x vai ser igual a integral de 0 a 1 cosseno de πx, certo? Que é igual a dx, perdão, aqui dx igual a 0. Certo? Então, esses são exemplos de funcionais que podemos definir. Nós definimos o limite inferior, o limite superior, certo? Esse é 0 e esse é 1. E definimos as funções, as escolhas das funções. Sim. Aqui. Esse funcional pode ser qualquer outro exemplo. Vamos lá, vamos a um outro exemplo sobre vamos a um outro exemplo, certo? Seja novamente M, definir um conjunto contínuo no intervalo A, B, certo? Que define um conjunto na classe de funções y de x que tenham a derivada contínua nesse segmento AB. Ou seja, classe de funções y de x com derivada contínua. Em AB. Certo? E seja meu funcional j de y de x igual a y linha em x sub 0, onde x sub 0 pertence ao intervalo A, B. Okay? Portanto, certo? Vemos que temos esse M, seria meu campo de definição de meu funcional. J de y x vai ser meu funcional, que está definido como a derivada. Por isso que se pede que essas derivadas tenham derivada contínua nesse intervalo. Okay. Então podemos definir, por exemplo, os constantes A igual a 1, B igual a 3 e condição inicial x sub 0 igual a 2. Certo? Então, se por exemplo tenho esta função, então meu funcional nessa função é igual a
2x avaliado em x0 igual a 2. E isto vai ser igual a 2. Certo? Agora, se y de x é igual a x ao quadrado mais 1, então esse funcional nessa função vai ser igual a 2x avaliado em x sub 0 igual a 2, que é igual a 4. Agora, se y de x é igual ao logaritmo natural de 1 mais x, então j avaliado nesse funcional, j é o logaritmo natural de 1 mais x, é igual a 1 sobre 1 mais x, com x igual a 2, certo? Ou x sub 0 igual a 2x, este vai ser igual a 1. Então, isso vai depender de como definamos essa minha função, como definamos esse meu intervalo e como definamos meu funcional. Ok? Então, continuemos então.